Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Igreja no Gama. Meu nome é Ludmila e hoje eu vou desfrutar com vocês, compartilhar com vocês o capítulo 4 desse livro Vida Cristã 110%. O capítulo tem o título Central de Acolhimento, Rede de Cuidado, Mulheres Conectadas e Homens de Oração. Mateus 24,14 diz: "E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." É um condicionante. Para que o Senhor Jesus possa voltar, este evangelho precisa ser pregado aos 4 cantos da terra. E as ferramentas que vão falar neste capítulo são instrumentos que o Senhor utiliza no mover atual para que ele possa realmente vir mais rápido, né? O título do livro, Vida Cristã 110%, remete a que os cristãos hoje em dia, não viver 100%, eles talvez não conseguiriam fazer com que esse evangelho avance com a força que precisa para que o Senhor retorne logo. Então, o 110% que a gente entrega é além daquilo que realmente na nossa capacidade própria seria possível. Então, com o Senhor à frente, esse 110% é possível e essas ferramentas aplicadas conseguem realmente produzir os frutos que o Senhor espera, né? Que é o evangelho dele avançar aos 4 cantos da terra, né? Desde os tempos da igreja primitiva até agora, o Senhor utiliza de diversas ferramentas para que o evangelho dele pudesse avançar. Hoje não seria diferente. Mas o Senhor ele tem uma urgência maior ainda em voltar nos tempos de hoje, devido a todos esses acontecimentos que nós temos visto e acompanhado. O Senhor, as ferramentas que ele utiliza hoje, elas têm um peso muito grande. Nós somos os trabalhadores da 1ª hora. Falta pouquíssimo para o Senhor voltar. Então, a intensidade com que essas ferramentas são aplicadas é 110%, não é só 100%, é o 110%. Né? Então, a rede de cuidado, essa central de acolhimento, mulheres conectadas e homens de oração, é uma forma de o Senhor avançar de forma mais intensa e mais rápida. Né? As ferramentas que nós temos que complementam isso, que já foram citadas nos vídeos anteriores, como a comportagem por hora, comportagem dinâmica, o posso orar por você, as ferramentas em si sozinhas, separadas, elas não têm o efeito que se espera. Né? É uma coisa que está conectada. Então, o posso orar por você, quando você sai na rua, libera um posso orar por você para uma pessoa que o Senhor toca no seu coração, e isso faz com que ela abra o coração dela e deixe você orar por ela, o Senhor já fez algo ali. E aí, se essa comunhão, se essa questão da oração não ficou só na oração, se ficou só na oração, ela foi abençoada naquele dia. Se ela permite, se ela deseja que aquele cuidado se estenda, então o irmão que pediu para orar por ela, anota os dados dela, passa para a central de acolhimento. Essa central de acolhimento, ela vai, de acordo com a região com que essa pessoa foi abordada, ele vai direcionar para que a igreja ali mais próxima possa cuidar dessa pessoa, possa entrar em contato com ela. E ele faz isso, essa central de acolhimento tenta fazer isso em no máximo 24 horas, para que não se perca essa questão do cuidado, para que o espírito não esfrie, digamos assim. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Sozinha, como eu falei, não tem como surtir o efeito que o Senhor espera. Se for só, se por exemplo, eu posso orar por você, a pessoa liberou o contato dela, mas a gente não tiver eficácia dessa rede de acolhimento, dessa central de acolhimento, filtrar, direcionar para o lugar certo, não vai produzir o fruto. Então, é coordenado, é interligado, é alinhado, né? Senhor Jesus. Uma das coisas que eu ganhei bastante no livro é que o Senhor ele não precisa de homens teóricos. Essas ferramentas nos auxiliam a prática pura da palavra. O que o Senhor precisa é de cristãos práticos, porque agora nós somos os trabalhadores da 1ª hora e nós não podemos mais ficar na posição de irmos à igreja às quartas, aos domingos e aos sábados à noite, na posição passiva de só receber a palavra. O Senhor, ele quer avançar e ele avança por meio da sua igreja. E por mais que nós achemos muitas vezes que nós não temos capacidade, dons que podem ser úteis ao Senhor,
Nossa, às vezes no seu trabalho você não consegue, por exemplo, sair uma hora por dia para poder pregar na rua diretamente. Mas no trabalho você tem a capacidade de conhecer mais as pessoas e de oferecer, por exemplo, uma oração guiada por aquilo que você já conhece da vida da pessoa. Né? Então ela vai te ter ali como um apoio, como uma pessoa que atenta, né, interessada em cuidar dela. E aí você pode também passar o contato dela para a rede de cuidado, para a central de acolhimento, e isso acontece de forma orgânica do mesmo jeito. Os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade de buscarem ajuda, né? A ferramenta Homens de Oração, ela veio com o intuito de, quando esses homens são captados e são locados dentro do viver da igreja, esses homens de oração se unem para tentar cuidar, né? As mulheres conseguem fazer isso de uma forma um pouco mais trabalhada, porque da mulher, né? A gente vai mais a consultas, a gente se preocupa muito com o nosso corpo, com a nossa mente. Não é que o homem não se preocupe, mas o homem ele é mais racional e acaba que, sendo levado por essa racionalidade, não busca tanto cuidado do seu homem interior. Então, esse propósito do homens de oração é isso, ter que esses homens que foram contatados serem inseridos dentro do viver da igreja, junto com outros homens que têm as suas dificuldades e compartilham o seu dia a dia e oram pelas suas dificuldades. E assim o Senhor consegue avançar na vida deles também, para que eles possam perceber qual a sua função dentro do corpo de Cristo e uns aos outros ali estimulam essa função do outro, esse dom do outro, para que esse dom possa se desenvolver e virar um ministério. E aí o evangelho possa, como efeito dominó positivo, avançar na vida deles, para que eles avancem, façam com que esse evangelho avance na vida de outras pessoas também, né? E outros homens possam ser alcançados e inseridos dentro desse projeto Homens de Oração também. Esse capítulo 4, na verdade, ele é pequenininho. Ele traz, assim, abordando um pouco sobre as ferramentas, mas ele traz mais mesmo, são os testemunhos das pessoas que se dispõem em estar vivendo tudo isso por meio da prática da palavra profética. Eu ganhei muito com o testemunho de uma irmã chamada Camila, da igreja em Ribeirão Preto. Ela fala assim: Senhor, como cuidar das pessoas se nós mesmos estamos precisando de cuidado? E o Senhor diz exatamente por isso eu chamei você. Uma maneira de eu cuidar de você e de sua família é você servindo a mim e cuidando dos outros. Ela diz, isso mudou a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente tem pouco para oferecer, porque a gente coloca Deus como um ser muito complexo de que não recebe qualquer coisa. O Senhor, ele não se importa com só com o ser, só com o fazer. É a disposição do nosso coração, né? Se você for fiel sobre o pouco, aquilo que você acha pouco, o Senhor vai multiplicar e vai ganhar tantas vidas. Então, ele traz testemunhos de pessoas que tinham um problema no casamento, que que estavam até mesmo a ponto de separar-se, e desfrutando da palavra profética, dizendo sim e amém para esse mover, de sair para pregar o evangelho, de desfrutar invocando o nome do Senhor, orando, lendo com as pessoas na rua os livros. Elas foram ganhas, né? Turbinou a vida delas espiritual. E aí aquele sentimento de que você é um inútil, um cristão inútil, ele deixa de existir. É claro que o sentimento sempre deve ser de que a gente não pode pensar além do que convém, mas aquém também do que convém a gente não pode pensar. O Senhor, ele tem uma comissão para cada um de nós, né? Senhor Jesus. O que mais? Quando você tem a visão, nada consegue barrar ou bloquear você. Você tem a visão, o Senhor, ele endossa aquilo que está no seu coração. A visão, ela quando você tem visão de alguma coisa, aquele é o seu alvo, aquele é o seu objetivo. Então, não tem como dar errado, porque é o Senhor que te deu a visão. O Senhor que te deu a visão e você tem a disposição. E aí, unir o útil ao agradável, o Senhor avança e ele volta e a gente vai. É uma coisa que eu ganhei bastante de um testemunho também.
O objetivo da rede de cuidado é criar vínculo com a pessoa. Não é simplesmente ter um viver de reuniões apenas, onde ela vai para receber uma palavra inspiradora e melhorar a semana dela. Não, é uma coisa que não é com o intuito de ser passivo. É de, além disso, de ter essa palavra inspirada, a palavra profética que inspira, para que você possa ter uma semana tranquila, essa mesma palavra possa te impulsionar, levar essa palavra para outras pessoas, para que possam ser inspiradas e assim levar a palavra sucessivamente para que esse evangelho avance realmente, violentamente, como precisa para o Senhor voltar. É isso. Jesus é nosso Senhor. O capítulo 5 vai falar também de mais um pouco dessas experiências, dessas ferramentas que o Senhor nos deu. E é isso daí. Jesus é nosso Senhor.